vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos. Dr. Marcelo Santos, e os pais que recebem as listas de materiais, como é que eles vão se posicionar diante disso? Volta às aulas, nesse contexto de volta às aulas, surge o grande vilão, talvez o maior de todos, que é justamente a lista do material escolar. Especificamente, Erivan, em relação às listas de material escolar, já partindo aqui para a legislação, nós temos, a título de referência, além do próprio código, nós temos também a legislação esparsa. E a gente destacaria aqui a Lei 12.886, de 2013, que foi uma inovação. Ela alterou o conteúdo da Lei 9.870, de 1990, que tratava das mensalidades escolares exclusivamente. Por ser uma concessão pública, a escola é particular, mas é uma concessão do Serviço Público de Educação. Então, os estabelecimentos privados de ensino estão sujeitos às regras constitucionais pertinentes. Essa legislação de 90 tratava só das mensalidades, aquela coisa no âmbito prático. A escola não poderia retirar o aluno da sala de aula ou impedir o acesso do aluno à sala de aula cujos pais estivessem inadimplentes para com a mensalidade escolar. Isso é muito óbvio. A escola pode cobrar, a escola pode extrajudicialmente ou judicialmente promover a devida cobrança, porém não pode privar o aluno do acesso à sala de aula. Então, houve uma inovação nessa lei de 90 e em 2013, através da lei 12.886, ampliou-se o alcance da lei para contemplar também a questão das listas de material escolar. Então, eu vou destacar aqui o parágrafo 7º do artigo 1º, será nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo, é bom destacar isso, material escolar de uso coletivo, dos estudantes ou da instituição, necessário, o material, à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Já resumindo aqui, o que é importante destacar? Que material de uso coletivo for exigido em listas por parte de estabelecimentos de ensino é terminantemente proibido. Não só escolas, padrão, mas cursos de idiomas, etc., enfim, tudo aquilo que está atrelado ao âmbito educacional. Se exigirem materiais de uso coletivo e não individuais, de uso exclusivo do estudante, não poderão ser exigidos. O consumidor também tem liberdade para adquirir o material onde quer que ele queira. A escola também, o estabelecimento, não pode indicar estabelecimento X ou Y como sendo o mais adequado à oferta desse material escolar. Também há um outro dispositivo importante, o material também que não for utilizado pelo aluno em sala de aula ao longo do período escolar, seja o ano ou o semestre, deverá ser devidamente restituído aos pais. Então a gente vê, Ivan, na prática, coisas assim absurdas, do tipo papel higiênico, rolos de papel higiênico sendo exigidos em listas de material escolar. Eu fui abordado por uma mãe recentemente que me falou o seguinte, que na lista de material escolar da escola do filho dela havia a exigência de 30 lápis. Será que um aluno vai utilizar em sala de aula o dobro da quantidade de meses do ano? Ou seja, 24 seria o dobro de 12 meses. O aluno vai usar 30 lápis em sala de aula, em atividades realizadas em sala de aula, mais do que o dobro da quantidade de anos. Então, são coisas dessa natureza que a legislação, o Código do Consumidor, além de proibir a exigência de determinados tipos de material, também limita certas quantidades. Como é que os pais devem proceder e o que efetivamente a legislação permite, como é que orienta? Exatamente, Erivan. O que a gente vê na prática é que há um condicionamento, uma exigência, uma imposição. Se o pai ou a mãe não trouxer rigorosamente a listagem de material escolar que está sendo cobrada pela escola, o aluno ficaria impossibilitado de adentrar. É algo assim que beira realmente o absurdo. Os PROCONs, que são unidades do Ministério Público Brasil afora, que tratam exclusivamente da proteção e defesa dos direitos do consumidor, o PROCON, ele edita o que nós chamamos de informações, que são, na prática, instruções, como se fossem interpretações da lei para tornar a lei mais acessível ao entendimento, à assimilação das pessoas em geral, principalmente dos leigos. Numa dessas informações, que foi editada pelo PROCON de Rondônia, há o detalhamento, enumerei 35, uma lista de 35 tipos, espécies de material escolar que são terminantemente proibidos. Essa lista é detalhada, uma lista enumerativa,
não podem constar das listas de material escolar produtos como álcool líquido em gel, agenda escolar da instituição de ensino, flanelas, sabonete, shampoo, condicionador, acabei de falar, papel higiênico, né, sacos plásticos, bolas de sopro, que aqui no Piauí, o sertão, nós chamamos de balões, né, giz, baldes, brinquedos, material de informática, copos descartáveis, lenço descartável. É uma lista extensa e também a título de enumeração, nós vamos também trazer aqui ao conhecimento da nossa audiência aqueles produtos que são permitidos, porém, desde que sejam materiais destinados a fins pedagógicos, eles não podem ultrapassar certos limites, certas quantidades. Por exemplo, algodão, até um pacote, cartolina, até 4 folhas, papel A4 ou similar, até 2 resmas, folhas de isopor, até 2 unidades. Então, princípios baseados na lógica, né, do bom senso, para que o consumidor entenda. Há materiais determinados que são proibidos terminantemente, justamente porque são para uso coletivo. Então, a escola não pode cobrar material escolar, na lista de material escolar, por exemplo, alguns itens de limpeza, né, de higiene do estabelecimento, como também os produtos que são essencialmente educacionais, também pedagógicos, porém permitidos, estão limitados também a uma quantidade razoável. É necessário que os pais tenham essa atenção. PROCONs, né, são unidades do Ministério Público Estadual que tratam exclusivamente dessa temática. Então, se o pai perceber que a escola está extrapolando esses limites em matéria de quantidades, ou está exigindo materiais que são de uso coletivo, de uma maneira geral, assim, essa exigência está condicionando a presença, o acesso do estudante à sala de aula, ele pode questionar, obviamente, respaldado, né, no Código do Consumidor, na legislação que eu acabei de citar, na lei específica que trata dessa questão, e caso a escola ofereça alguma resistência, bom, ele pode formalizar essa reclamação junto à própria escola, pode ir ao PROCON, o PROCON marca uma sessão, né, como se fosse uma audiência, para tentar chegar a um meio termo, se perceber, a autoridade ministerial perceber que a escola realmente está infringindo a lei e ao Código do Consumidor, pode aplicar sanções à escola e, obviamente, garantir, né, o acesso do aluno à sala de aula. Se a situação ainda assim não for resolvida, então o consumidor tem a seu dispor, né, o próprio Poder Judiciário, ele pode acionar o Juizado Especial, ele pode acionar a Justiça Comum, ele pode, enfim, se servir, né, do auxílio de profissionais da área advocatícia, enfim, para exigir, né, que seu direito seja respeitado, porque, como nós vimos aqui, é textual. Há, inclusive, uma lista enumerativa, né, do que pode, do que não pode e daquilo que pode, mas está limitado a uma quantidade razoável e sensata.